Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou professora de Química e dou aula na escola Cacilda Brauli e Antônio Mauriti, ambas localizadas na Coordenadoria 5 de Educação. O nosso projeto Conquistar está nas redes sociais, no caso no Instagram, com @conquistar.seducam. Eu também estou nas redes sociais, você pode me procurar lá como @_AlineP. Se você vai fazer aquela foto, marca a gente com a hashtag Conquistar22, beleza? O nosso episódio de hoje é o 4.2 e nós vamos abordar reações químicas, classificação e conceituação. Vamos ao nosso detalhamento agora. Classificação das reações químicas, equação química e balanceamento, diferença entre substância simples e substância composta. Vamos lá para a nossa dica? Então, pessoal, antes de nós iniciarmos, é extremamente importante estar a par de alguns conceitos para que você consiga compreender o nosso assunto de hoje, beleza? Lembra comigo que a matéria, ela sofre transformações, e essas transformações, elas podem ser fenômenos físicos ou químicos. E em se tratando de fenômenos físicos, eu preciso entender a existência das reações químicas. Nem sempre é tão fácil perceber a existência de uma reação química. Algumas vezes a gente necessita, sim, ter um laboratório equipado, sofisticado para analisar, investigar, pesquisar e concretizar que aquilo ali realmente é uma reação química. Porém, no nosso dia a dia, a gente consegue evidenciar, sim, algumas reações químicas. Tenta acompanhar comigo agora alguns exemplos aqui. Bora lá. O primeiro exemplo de hoje é quando, por exemplo, uma nave ela vai para o espaço. Ela libera aí um calor, né? Aquela liberação de calor, ela evidencia uma reação química. Você manchou a sua camisa com água sanitária e ela mudou de cor, né? Mudar de cor também é uma reação química. Você esqueceu alguma comida fora da geladeira e ela estragou. Vai liberar aquele cheirinho horrível, né? Isso também evidencia uma reação química. Atacou aquela azia, aquela queimação no estômago, aí você resolve comprar um antiácido, coloca ele dentro do copo, né? E você percebe que existe a formação de gás ali dentro, né? Isso também evidencia uma reação química. Você percebe aí que eu consigo evidenciar, sem necessariamente ter um laboratório equipado, de que as reações químicas elas estão presentes no nosso dia a dia. Tudo certo até aí? Hoje e agora nós vamos para a nossa primeira dica do dia. Bora lá? Então, pessoal, as reações químicas elas têm diversas classificações, até porque são muitos tipos de reações químicas. Mas a que nos interessa hoje, ela é agrupada em 4. E a primeira é a reação de síntese, que também é chamada de reação de adição. Como é que essa reação ocorre? Ela ocorre quando duas ou mais substâncias reagem produzindo uma substância um pouco mais complexa. Acompanha comigo agora um exemplo bem bacana para você tentar compreender esse conceito. Bora lá? Eu tenho aqui, ó, a reação de síntese. Eu pego aqui um gatinho. Esse gatinho vai aparecer ao lado dele aí reagindo um peixinho. Quando eu pego esse gato e esse peixe, o produto final deles é um pouquinho mais complexo. Observa aí rapidinho para você tentar compreender. Deu para entender aqui que eu tinha no início somente o gatinho, esse gatinho pegou o peixe, abocanhou o peixe e ao final eu tinha um gatinho com o peixe. Para poder compreender essa conceituação de reação de síntese ou adição, é muito importante você atentar a dois termos também, de substância simples e substância composta. Lembra lá que substância simples é aquela formada por um único elemento químico e substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Beleza? Agora, o nosso próximo conceito é a reação de análise ou decomposição. O que significa, professora, reação de análise ou decomposição? Essa reação ela ocorre quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias com estruturas mais simples. A reação de análise ou decomposição ela é o inverso da reação de adição, tá bom? A que a gente viu anteriormente. Observa aqui comigo esse desenho. Eu tenho um ovo que estava intacto, né? E ele trincou. Quando ele trinca, dá origem aí a um pintinho. Perceba que no início eu tinha só um ovo, ele trincou e deu origem aí a um pintinho. Perceba isso, que é uma reação aí de análise ou decomposição. Beleza? A próxima reação, ela é chamada de reação de deslocamento ou substituição, ou também chamada de simples troca. Ela ocorre quando uma substância simples ela reage com uma substância composta e desloca esta última para uma nova substância.
Lembra mais uma vez, para você poder conseguir compreender esse conceito, você precisa saber diferenciar o que é uma substância simples de uma substância composta, tá? Analisa comigo agora a imagem aqui para você compreender. Eu tenho um cachorrinho, esse cachorrinho aí tá com um pedaço de pernil. Olha aí o que acontece, tirei esse ossinho que aí o cachorro vai morder depois, né? Ao final eu percebo aí, ó, o ossinho e o pernil separados. Isso aí evidencia um exemplo bem bacana para você conseguir compreender o que é uma reação de simples troca, tá bom? O próximo conceito de reação é chamado de reação de dupla troca ou também chamada de dupla substituição. Para você compreender esse conceito, lembra mais uma vez, existe uma diferença sucinta entre substância simples e substância composta. Professora, o que é uma reação de dupla troca? Ela ocorre quando dois compostos reagem e permutam entre si dois novos compostos ou radicais, dando origem a dois novos compostos químicos, tá bom? Tenta acompanhar agora o próximo exemplo. Essa animação ela é muito bacana para você compreender a definição de que é uma reação de dupla troca. Observa aqui que o coelhinho está com um pedaço de carne na mão. E ao lado dele eu tenho um cachorro segurando uma cenoura. O que não faz muito sentido, parece que tem alguma coisa errada aí trocada, né? Vamos fazer uma reação de dupla troca, onde eu dou a cenoura para o coelhinho e o cachorro fica com um pedaço de carne, ocorrendo aí uma reação de dupla troca. Essa animação ela é muito fácil e muito simples para você poder compreender a definição do que é uma reação de dupla troca. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para o nosso primeiro conceito de hoje. Bora lá? Antes de continuarmos, é muito importante aí termos alguns conceitos em mente, tá bom? Eu tenho outras reações químicas com outras definições. E uma delas é a reação exotérmica, que também é uma reação química. Professora Aline, o que é uma reação exotérmica? Essa palavrinha ela vem do grego, né, que exo significa para fora e termos significa calor. Então é uma reação que ocorre o quê? Liberação de calor. Reação exotérmica é liberação de calor. O exemplo mais comum aí é a da queima da vela. A próxima definição é a definição de reação endotérmica, que também vem do grego e significa o quê? Endo, para dentro, e termos, calor. A reação endotérmica, ela absorve calor, é uma reação quando eu tenho absorção de calor. Um exemplo muito comum é de assar um pão. Tenta acompanhar comigo a animação que vai aparecer para vocês agora aí, que ela explica bem bacana o que é uma reação endotérmica e exotérmica. Observa. Eu tenho aqui ó, a reação exotérmica, que ela está o quê? Liberando calor, né? Indo para fora. Já a reação endotérmica está o quê? Absorvendo calor. Então, eu tenho a definição também de reação endotérmica e exotérmica. Beleza? A próxima classificação aí, conceituação, é a reação de neutralização. Lembra lá quando você tem aquela azia, né? Dá aquela dorzinha, aquela queimação de estômago? E aí você resolve ir até a farmácia e compra ali um leite de magnésia. Esse leite de magnésia ele vai funcionar aí para tentar neutralizar aquela acidez no teu estômago, tá? A reação de neutralização ela ocorre quando eu tenho um ácido e ele entra em contato com uma base, causando aí o que a gente chama de neutralização. Um exemplo muito comum é quando você compra um antiácido ou leite de magnésia, tá bom? No leite de magnésia, por exemplo, eu tenho o hidróxido de magnésio, que é contido no leite de magnésia. Quando entra em contato com o ácido do teu estômago, ele neutraliza aquela sensação de queimação. Beleza, pessoal? O próximo exemplo de reação também é a chamada reação de oxidação. Ela é uma reação química que ela é caracterizada pela perda de elétrons em átomos, né, íons e moléculas, e aí ocorre a que a gente chama de ferrugem. Você comprou aquele portão belíssimo e com o passar do tempo você percebe que ele começa a oxidar, a enferrujar. É um exemplo muito comum aí também de uma reação de oxidação. O próximo exemplo que a gente tem é a chamada quimioluminescência. Essa quimioluminescência ela é a emissão de luz, né, em consequência de uma reação química. Eu não sei se vocês lembram daquele acontecimento que teve com a Isabella Nardoni. A Isabella Nardoni ela foi morta pelo seu pai e pela sua madrasta, né? E para desvendar esse crime, para concretizar quem eram os culpados, os peritos criminais utilizaram aí uma ferramenta extremamente importante que é chamada luminol. O luminol ele é composto ali de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É um composto químico que, quando entra em contato com o ferro, né, a hemoglobina ali presente no sangue, ele evidencia para mim a existência ou não da presença de sangue mesmo em locais que foram ali limpos, né, que foram lavados. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso Isabella Nardoni. A perícia concluiu que houve ali mancha de sangue e aquele local foi limpo.
quando foi borrifado o luminol, ele evidenciou a presença de sangue. Alguém tinha sangue aqui e alguém limpou. Isso caracterizou a culpabilidade, né, do pai, da Isabela, e da madrasta, evidenciando aí sim que eles foram responsáveis pela morte da menina de 5 anos. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a nossa dica de número 2. Bora lá? Nessa nossa dica número 2, é muito importante você compreender que eu consigo sim demonstrar a realização de uma reação química através do que a gente chama de equação química, tá bom? Para que uma reação química ocorra, a equação química ela necessita estar devidamente representada através de fórmulas e coeficientes. Essas fórmulas e esses coeficientes devem estar devidamente balanceados, tá bom? O balanceamento das equações químicas, ele significa o quê? Ele significa que eu tenho que igualar o número total de átomos de cada elemento, tanto nos meus reagentes como nos meus produtos. Observa comigo na imagem aí que eu tenho uma reação química balanceada. No começo eu tenho aí um átomo de carbono reagindo com 2 átomos de oxigênio. E ao final eu tenho aqui CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O que mostra para mim que essa reação química ela ocorreu, formando aí o produto final de óxido de carbono. Beleza, pessoal? A próxima imagem ela mostra para mim uma reação química não balanceada. Observa que no começo, nos meus reagentes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio que estão reagindo e formando o meu produto final aí como 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Algo de errado aí nessa equação, né? Porque se eu tenho 2 átomos de hidrogênio no começo, reagindo com 2 átomos de oxigênio, meu produto final tem que ter a mesma quantidade. E na imagem ele mostra para mim o quê? Que eu só tenho apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa equação ela não está balanceada, né? Se ela não está balanceada, evidencia para mim que não ocorreu reação química nenhuma. Porque para que ocorra reação química, as minhas equações elas devem estar devidamente balanceadas. Deu para entender, pessoal? Tudo certo até aí? Agora nós vamos para o nosso conceito de número 2. Bora lá? Pessoal, para que você consiga compreender o nosso conceito de número 2, é extremamente importante você lembrar que eu consigo, né, simbolizar a reação química através de uma equação química. Aí lembra comigo que uma equação química ela tem que estar o quê? Devidamente balanceada, tanto nos meus reagentes quanto nos meus produtos, tá bom? Para fazer o balanceamento da maioria das reações químicas, eu posso utilizar alguns métodos. E os mais conhecidos são o método da tentativa ou a regrinha aí que a gente chama de regra do macho, tá bom? Sempre enfatizando que a proporção das moléculas no produto é a mesma proporção de moléculas na reação química. Beleza, pessoal? A regra do macho, ela diz o quê? Acompanha comigo aqui rapidinho. Ela segue uma sequência de metais, depois eu tenho aí os ametais, depois dos ametais eu vou lembrar de quem? Do carbono, e depois do carbono, na sequência, eu vou lembrar do hidrogênio, né? E aí, por último, aí para balancear o meu oxigênio. Seguindo essa ordem aí, para balancear por etapa, você vai conseguir resolver algumas questões relacionadas a balanceamento das equações químicas, beleza? Vamos agora para um exemplo bem bacana para poder você visualizar a aplicação desse macete em uma questão. Bora lá? Observando aqui nessa cartela, a gente percebe que temos uma equação que não está balanceada, tá bom? Sempre que você for balancear, você divide isso em 2 partes, tá? Lado dos reagentes e lado dos produtos e contabiliza isso. Percebe que no lado dos reagentes eu tenho 3 hidrogênios, 1 enxofre, 5 oxigênios e 1 sódio. Já do lado dos meus produtos, eu tenho apenas 2 hidrogênios, 4 enxofres, 1 oxigênio e 1 sódio. Pela regra do macho, você vai seguir para poder balancear a seguinte ordem, né? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos tentar balancear aqui seguindo essa parte. Ele diz que a gente tem que começar balanceando pelos metais. E o nosso metal aqui é o sódio, que é o metal alcalino, tá bom? Colocando 2 aqui do lado dos reagentes, eu automaticamente mudo toda a quantidade dos meus produtos aí existentes, tá? Quando eu percebo aqui que colocando 2, eu vou passar a ter 4 hidrogênios, 1 enxofre, 6 oxigênios e 2 sódios do lado dos meus reagentes. Do lado dos meus produtos, eu tenho 4 hidrogênios, 1 enxofre, 6 oxigênios e 2 sódios. Perceba que todos eles aqui, ó, estão iguais em ambos os lados, tanto do lado dos meus reagentes, quanto dos lados dos meus produtos, o que evidencia aí que a minha equação agora ela está corretamente balanceada. Beleza, pessoal?
Pessoal, então é isso. Espero que todas essas dicas tenham ajudado você a compreender aí um pouquinho das reações químicas e também do balanceamento aí das nossas reações, tá bom? Agora nós vamos fazer aquele nosso momento selfie. Se você não tem aí, pega teu celular rapidinho. Vamos fazer aquela selfie bem bacana? 1, 2, 3 e... Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer, tá bom, a participação de vocês. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @conquistar.seducan. Eu também tô no Instagram como @_AlineP. Sabe essa selfie? Marca a gente aí na hashtag Conquistar22, tá bom? Desde já, muito obrigada aí, ó. Beijão e tchau, tchau.